uma amiga que ela teve na sua adolescência um bebê, ela ganha o bebê, mas o noivo dela, que era um amigo da escola, ele muito jovem, uma criança, imagina, tinha 15 anos. Ele falou, olha, eu não quero entrar para o hospital, eu estou com medo. Então, fica tranquilo, eu vou com ela. Eu fui. E aí foi o primeiro contato que eu teve com o nascimento, com o bebê. Imagina, uma criança, 15 anos, que chega para o hospital com a amiga ganha o bebê e fala, olha, papai, corta o cordão, e aqui está o bebê, e dá o bebê para mim, achando que eu era o pai do bebê. Então, aquela história foi tão forte para mim que eu falei, olha, eu gostaria de ajudar mulheres para ganhar bebês, trabalhar na área. E aconteceu que quando eu acabei a escola, eu fui para a universidade para me inscrever. E quando eu tinha vontade de ser parteiro, mas a parteria não era para homens, era só para mulheres. Agora faz 10 anos que o homem pode ser parteiro na Argentina, mas naquela época, estou falando 30 anos atrás, não dava para fazer. Então, eu fiquei com ganas, né? Eu sempre teve uma coisa de atração com o recém-nascido, com bebês, com tudo que tinha que ver com as grávidas, desde menino. Então, a vida me levou por outros lados. Eu descobri a musicoterapia na Inglaterra. E quando voltei para a Argentina, eu pensei, vou fazer musicoterapia porque eu gosto da música, eu gosto de ajudar as pessoas, gosto da medicina, da psicologia, é uma combinação perfeita. E quando comecei a fazer as práticas da faculdade, num centro de psiquiatria, tinha uma mulher que estava grávida. Então, aí foi que eu pensei, olha, e se eu faço musicoterapia na gravidez, como que será isso? Então, comecei a procurar pessoas que trabalham com grávidas. E não achei ninguém. Eu não consegui ninguém que trabalhara desde a musicoterapia com grávidas. Então, eu comecei a estudar, a procurar. Tinha algumas musicoterapeutas, tinha 2 musicoterapeutas que tinham feito uma experiência, mas era uma experiência muito curta, dentro da preparação para o parto. Eles faziam um workshop. Isso era só a intervenção que elas faziam. Então, eu comecei a fazer workshops com todas as grávidas que conhecia, que estavam perto. Eu falava, olha, estou fazendo grupos de música, de canto para a barriga, vamos fazer música, estou estudando, quero ajudar a favorecer o vínculo entre a mamãe e o bebê. E assim foi que eu comecei com os workshops. Então, depois, com o passo do tempo, eu comecei a desenvolver uma teoria, eu comecei a trabalhar com equipe, eu comecei a experimentar isso mesmo nos hospitais, nas clínicas, com diferentes tipos de gravidez, que é tudo que eu vou compartilhar agora com uma apresentação que tem preparada. Mas não queria deixar de compartilhar de onde é que eu venho, qual foi o recorrido para chegar até a situação que hoje tem
a musicoterapia pré-natal, que a musicoterapia pré-natal tem uma situação muito interessante por causa da pandemia. Mas eu vou deixar isso para falar para o final. Sim? Então, vou compartilhar agora. Só um minutinho. Isso aqui. Só um minutinho, né? Agora, estão vendo tudo? Sim. Sim. Olha, vou pedir para a Gisele, qualquer coisa, você me diz, porque eu não vejo vocês agora, sim? Durante a apresentação. Sim. Tá? Então, vamos dar o início. O primeiro que eu queria era fazer essa pergunta, né? O que é a musicoterapia pré-natal? Porque todos nós sabemos o que é a musicoterapia. Eu errei aqui. Me desculpa, eu fiz a tradução, né? Diz musicoterapia, mas é musicoterapia pré-natal. Desculpa. É uma especialidade, então, que utiliza as experiências musicais para promover o desenvolvimento de uma relação saudável com o bebê que está por nascer. Então, quando eu falo de experiência musicais, eu estou falando de um intercâmbio, uma situação onde tem, no mínimo, duas pessoas. E isso aqui é uma diferença muito grande no caso de aqueles produtos que tem no mercado que são para estimulação pré-natal. Isso aí é outra coisa. Quando falamos de musicoterapia, estamos falando de um tipo de intervenção para a saúde do vínculo entre a mamãe e o bebê que está por nascer. Vou começar compartilhando um vídeo onde vamos a conhecer o que acontece com o bebê dentro do útero e como ele responde à música. Esse é um vídeo de um trabalho de investigação que eu fiz no ano 99 até o 2003, onde fazíamos o sonograma, as sonografias, colocando uma música com os altavozes, sim, uns alto-falantes pequeninos no útero. Aqui estou colocando a música para pesquisar qual é a forma que tem de responder o bebê à música que ele já conhece. Então, quando fazíamos essa experiência, eu tinha como antecedente, se previamente já tínhamos feito umas sessões de musicoterapia, então eu já sabia qual era a música que iríamos utilizar. Esse aqui vai poder olhar como o bebê dá uma volta procurando o som. Quando tem no meio a palavra música,
era um momento que começava e dávamos início ao estímulo. Essa aqui é uma imagem muito velha, é do ano 99, né? Mas dá para ver como o bebê dá uma volta, vê o bracinho aí, e fica olhando para cima, como procurando o som, procurando a música que nós colocávamos. Essa aqui é a variação na frequência cardíaca, esse é o coração do bebê. E vamos poder assistir como, quando começa a música, os batimentos do coração são mais fortes. Aqui, olha aí, são mais altos, mais fortes. Isso é que o cérebro do bebê está sendo estimulado pela música que conhece, então a excitação gera um incremento do batimento cardíaco. Esse vídeo é só para ilustrar, vou compartilhar agora mais algumas coisas daquela investigação. Aqui vamos poder assistir o reflexo de sucção. Como o bebê, aqui está na cara dele, olha a boca dele. Parece que está como com chiclete, né? Mas o que acontece é que o bebê, com o estímulo da música, que conhece, ele começa a fazer um movimento de sucção. Só um minutinho que voltou. Ai. Então, quando fizemos esse trabalho de investigação, foi no momento que eu queria conferir como era a resposta do bebê à música conhecida. Sim? Mas o mais interessante para mim, o mais importante, eu descobri uns anos depois de fazer essa investigação, quando eu fiz uma outra nova investigação sobre qual foi o impacto que teve a estimulação pré-natal na amamentação do bebê. E os resultados foram muito interessantes, porque a maioria dos bebês eles tiveram um longo tempo de amamentação. Então, vamos continuar com essa questão da audição fetal. Vou pedir para vocês que todas as perguntas que tenha sobre essa investigação ou sobre as coisas que eu vou falando, vão anotando, vão escrevendo no chat, e no final, depois vamos fazer as respostas disso. Então, vamos falar da audição fetal, porque a audição fetal é uma coisa que nós devemos de conhecer para trabalhar com grávidas. É muito importante isso. Primeiro, vocês têm uma imagem aqui da orelha, sim, e do embrião. E podem ver que tem uma similitude na forma, como se fosse uma metáfora natural. Mas é muito interessante que a audição é um estímulo que pode ser mais estimulado desde fora, né?
você pode estimular a audição do bebê com música, com canções, com ritmos, com instrumentos musicais. Tem muitas ferramentas para estimular o bebê. Mas tem um segredo, que é que tem que trabalhar com a mãe, porque acontece uma coisa muito interessante com respeito à audição, sim? Bom, esse aqui podemos passar, né? Acontece o seguinte, que falando de audição fetal, o bebê tem 3 tipos ou grupos de sons onde nós poderíamos pensar como que chegam nele o som. Os 3 grupos são a voz da mãe, os sons do exterior e a atmosfera intrauterina. Então, vamos perceber que na atmosfera intrauterina, dentro do corpo da mãe, o bebê recebe o batimento cardíaco, a respiração da mãe, a circulação da sangue através da placenta, como sons que estão às 24 horas, o tempo todo, desde o mesmo momento que o bebê ativa o aparelho auditivo, o bebê já está começando a ouvir os sons do corpo da mãe. Esse grupo de sons, os 3 que falei, são contínuos, tá? Estão presentes às 24 horas. Agora, tem outro grupo de sons que formam parte dessa atmosfera intrauterina, que são intermitentes, que não estão às 24 horas. Os músculos, as articulações, os sons que fazem os intestinos da mãe, ou os movimentos mesmos fetais que dão som, mas não estão às 24 horas. Então, os estímulos sonoros, o som, é tudo aquilo que chega desde fora ao aparelho auditivo do bebê, né? Todos os sons que vêm de fora, a mãe não pode controlar. Ela não vai poder controlar esse tipo de estímulos. Se vai poder controlar o volume da música, o volume que fica no ambiente da casa, né? Tem desculpa, isso aqui é a via auditiva do bebê, sim? Os sons que chegam até a via auditiva. Agora, tem mais outra via, que é a via sensitiva, que é por onde chega o estímulo vibracional, que é a vibração do som também chega até o bebê. O bebê vai perceber a vibração do som, vai perceber a vibração no corpo, na cabeça, dependendo da posição do bebê, ele vai receber maior ou menor intensidade com a vibração do som. E tem mais uma via, uma terceira via, que eu acho que para mim é a mais importante, né? Que é a via hormonal, que tem uma ligação com as emoções maternas, com as sensações, as percepções que a mãe tem. Então, aquilo que a mãe sente vai chegar pela sangue para o bebê. Então, agora, se pensamos a questão da audição fetal e conseguimos que a grávida possa cantar, quando ela canta, ela vai aumentar, vai ser maior o som
da voz que sai para fora, o bebê vai receber melhor o som da voz da mãe, também vai receber melhor as vibrações no corpo. E mais, poderíamos pensar o que acontece se a canção que ela escolhe para cantar é uma canção dedicada para o bebê. Então, vai começar a circular uma informação hormonal, das hormônios que vão chegar para o bebê, deixando uma impressão muito forte no bebê. Por isso, eu sempre falo que a música vai deixar um profundo impacto no bebê, mas a música que a mãe selecionou, a música que ela escolheu, a música que ela cantou, vai ser muito especial para o bebê. Aqui um vídeo, só para resumir, né? Isso que falamos. O que sente o bebê dentro do ventre da mãe? O teste dos alimentos. Ele se move também, recebendo a sensação do toque. Ele pode reconhecer a voz da futura língua da mãe. Escuta a música. Vai reagir à luz. Ele vai perceber o estresse e as mágoas da mãe. Desde os primeiros dias no ventre. Só uma dica aí para dar de presente, não para beber a paz, amor. Mas eu achei interessante esse vídeo para compartilhar. Agora, vamos falar das áreas principais do trabalho. Temos 3 áreas, que essas áreas vão ser trabalhadas em conjunto, mas desde a perspectiva teórica, você pode pensar como fazer uma intervenção mais direta, mais acertada com as necessidades que se apresentam com a mãe ou com o bebê. Então, temos 3 áreas principais do trabalho. Temos a área da futura mamãe, que está aqui fora, a área do bebê em gestação e também o vínculo que está no centro. E só para graficar esse esquema. Então, a futura mamãe, vamos a pensar sobre o bem-estar da futura mamãe. Sensações, emoções, fantasias, ansiedades, medos, ilusões, características obstétricas da gravidez, tudo isso que vamos a pensar na área da futura mamãe. Na área do bebê por nascer, vamos a pensar o próprio bebê em gestação e trabalhar com a criança por nascer com atividades que têm relação para promover o desenvolvimento, o melhor desenvolvimento do bebê. Mas essas atividades que vamos a utilizar com o bebê têm que ser atividades vinculares. Sempre vamos a pensar o trabalho com o bebê a partir da conexão desde as percepções sensoriais que a mãe produz, mas com a mãe consciente do que está fazendo. E a área
também muito importante é a área do vínculo. A área do vínculo, vamos trabalhar com a criança que vai nascer, destinando-se a facilitar o vínculo entre a mulher, parceiro, a família e o bebê antes, durante e após do nascimento. Então, segundo esse esquema que eu trouxe, vamos a falar agora de um conceito que eu chamei das esferas da gravidez. A esfera física, a esfera mental, a esfera emocional e a esfera espiritual. Então, a ideia do esquema é pensar a futura mamãe desde a esfera física, desde a mental, a espiritual, a emocional. O bebê por nascer desde o físico, mental, espiritual, emocional, e o vínculo também desde as quatro esferas diferentes. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma. Dentro da esfera física, poderíamos pensar que é a mais atendida pela medicina obstétrica. Ela é pesada, a sangue é analisado, é o que é visto. O corpo é que sofre as grandes transformações, não? Que estão impressas nele desde o início da gravidez. No corpo é onde ocorrem alterações hormonais, né? Então, também desde a esfera física é aquela que, como você pode ver, a esfera física da gravidez é aquela que tem mais material, você encontra muito material sobre ginástica, sobre atividade física para melhorar as dores. Desde aí, o que você vê está muito completo, né? Mas o que acontece com as outras esferas que são invisíveis, que você não vê, mas a esfera mental é uma esfera muito importante, porque a esfera mental é aquela onde a mulher vai desenvolver todos os processos intelectuais que tem que ver com a razão, com o pensamento, onde vai a projetar o bebê que vai nascer. Então, o interessante desse conceito é pensar que a mulher tem que se preparar para ganhar o bebê desde cada uma das esferas. Não só desde a física, também ela tem que parir o bebê desde a mente, para poder ter o bebê fora e que as esferas sejam alinhadas, não que equilibradas, para não ter uma grande defasagem entre uma e outra. A esfera emocional é uma esfera que traz lembranças da infância, vai despertar a relação com a própria mãe, especialmente com ela, com as histórias de vida que tiveram relação com os nascimentos, né? Desde que a mulher é menina e faz jogos onde ela joga que está grávida como a menina da foto, né? E tem também a outra esfera, a esfera espiritual, que fala do sentido existencial dos seres humanos. Não necessariamente tem que fazer com sentido religioso, é uma visão holística, não? Mas também essa esfera é aquela que vai ajudar a fazer uma compensação de situações onde os resultados são adversos. Por exemplo, se você poderia pensar uma situação onde
o bebê, ele tem síndrome de Down. Então, desde a esfera física, desde o físico, você tem uma explicação biológica. Você sabe que é uma alteração dos cromossomas, o par 21, não? Agora, desde as outras esferas, não tem explicação. O porquê aconteceu para mim, porquê eu estou grávida de um bebê que tem síndrome de Down. Essas respostas você não consegue achar facilmente. Então, tem que procurar na área espiritual, na área do sentido existencial. Então, temos as quatro. Vamos voltar agora para ir fechando o conceito, né? Temos o esquema geral, o vínculo no centro, sim, as quatro esferas, a futura mamãe, o bebê por nascer. E o que acontece quando ocorre, se dá uma situação de defasagem? O vínculo mãe-filho é a vítima principal dessa defasagem. Eu falo de defasagem quando, por exemplo, tem uma situação que, por exemplo, se tem uma mulher que ela teve uma perda de uma gravidez de 6 meses, quando ela está de novo grávida, até os 6 meses, ela não vai fazer uma conexão em profundidade com esse bebê. Pode ser desde o físico, mas desde o emocional, desde o mental, ela vai se cuidar, né? Por causa do medo de que aconteça de novo essa situação. Mas quando passou a semana da tragédia que teve na gravidez anterior, é tudo de novo. Então, ela sente que está grávida. Agora sim, é tudo novo. Mas acontece que aos 3 meses, na área mental, tem que receber o bebê, ganhou o bebê. Mas a esfera mental ainda não processou a gravidez. Então, quando eu falo desse defasagem, eu falo dessas situações onde, por exemplo, também podemos ter uma mulher que ela está pronta para parir, mas nem sabia que ela estava grávida. Então, imagina, uma mulher que não passou a gravidez pela sua cabeça, mas sim pelo corpo. Ela vai para o hospital, no hospital, ela pensa que está com dor da barriga e é o bebê que está nascendo. Então, essa situação vai levar ela a uma defasagem muito, muito grande na relação do bebê. Por isso que eu falo que não é a mãe a vítima, não é o bebê, senão a relação que eles têm o vão gerar a vítima principal dessa defasagem. Então, o impacto do defasagem você vai poder ver no ponto de vista físico, que é na amamentação, quando o bebê está em contato com o peito da mãe. Agora, também tem defasagem dessas outras esferas, onde, por exemplo, desde a esfera mental, a mãe não consegue decodificar as necessidades do bebê, ou o bebê está muito irritado, ele não consegue se calmar, ou, por exemplo, desde a esfera emocional, a mãe não tolera o choro, ou as exigências do bebê, ou a mãe tem medo de machucá-lo, ou tem medo dele, acha o bebê perigoso, ou o bebê não é regulado. Então, temos diferentes tipos de situações onde nós vamos a trabalhar
Agora, tudo isso que eu apresentei é a base do meu trabalho. Agora, quando falamos do trabalho de musicoterapia, vamos a tentar encontrar o ponto de equilíbrio entre o mental, o emocional, o físico e a direção, não o sentido da onde vamos. Vamos a ter 7 tipos de gravidez que vão a permitir pensar tipos de áreas de intervenção desde a musicoterapia. Gestações normais são aquelas que você não vai ter problema nenhum. Vai poder fazer o workshop, as mães vão cantar, vão se divertir, vão ficar felizes. Se, gestação normal não tem problema. Agora, tem gestações de alto risco, que podem ser maternas, podem ser fetais, temos patologias obstétricas que fazem que a gestação seja de alto risco, que a mãe tenha que ficar na cama por causa da gravidez, para não perder a gravidez, ou tem muito pouco líquido amniótico, então precisa de fazer repouso. Então, a gestação de alto risco já tem uma ligação com a clínica de musicoterapia. Outra área muito interessante para trabalhar é a área de infertilidade. A área de infertilidade é muito, muito interessante, porque você... quando trabalho na área de infertilidade, eu trabalhei uns anos num centro de infertilidade, mas sempre que chegavam as grávidas, elas tinham atravessado o tratamento de infertilidade. Então, a esfera mental tinha muito trabalho feito. A esfera emocional tinha muitas frustrações. Por exemplo, ela estava grávida de um bebê de 4 meses, 5 meses, mas esse bebê, para ela, tinha 10 anos, porque já fazia muito tempo que estava em tratamento de infertilidade. Então, é muito importante trabalhar nessa área. Eu acho uma área muito, muito linda. Outra área que eu gosto muito de trabalhar também, e eu acho que pode até ser, em algum momento, uma especialidade, é a gravidez na adolescência, quando trabalha com meninas que estão grávidas. Depois tem os tipos de gravidez que eu chamo especiais, por causa das características, experiências traumáticas anteriores, reclusão, uniparentalidade, idade, doença, obesidades, dolos, imigração, tem diferentes tipos de características. Outro tipo de gravidez que eu achei muito interessante é a área da deficiência. Eu separei, eu não coloquei no mesmo lugar da saúde mental que a deficiência, porque uma coisa é fazer um atendimento de uma mãe surda ou cega, ou que tem paralisia cerebral, e outra coisa bem diferente é uma mãe que tem alterações na saúde mental, que por causa da gravidez ela teve que deixar a medicação e os efeitos da patologia mental que ela tem fazem que ela tenha maior manifestações. Então, esses são os tipos de gravidez que eu achei como também para pensar no futuro as áreas de intervenção da obstetrícia. E
por último, eu queria compartilhar os procedimentos que tem a musicoterapia focal obstétrica, que é o tipo de musicoterapia que eu desenvolvi, que tem procedimentos que são muito específicos para trabalhar com grávidas, que são 7 procedimentos. Tem o RAMI, que é o relaxamento através do movimento, a visualização criativa com música, a canção de bem-vinda ou de boas-vindas, o banho sonoro, a massagem vibracional, a improvisação dirigida com instrumentos musicais e a estimulação pré-natal musical, que é só para aqueles casos onde o bebê tem algum tipo de deficiência diagnosticada antes do nascimento. Esses procedimentos são procedimentos que eu fui desenvolvendo através dos anos, testeando, experimentando com diferentes tipos de situações, e não tem sido utilizados em outra área que não seja a área pré-natal. Então, são procedimentos musicoterapêuticos pensados de maneira exclusiva para o atendimento do pré-natal. Vou compartilhar mais um vídeo, esse aqui. Esse aqui é um vídeo de um trabalho que eu fiz com mais adolescentes. Eu gosto de fazer rodas de barrigas, como eu chamo, para compartilhar sensações, emoções. Geralmente eu faço esse tipo de rodas com as mães quando estou fechando os workshops. Então, nas rodas, eu posso fazer que elas cantem, ou posso fazer com uma música, como nesse caso, uma música que eu coloquei. A ideia é transmitir a sensação de contenção no grupo. Os grupos, esse tipo de grupos são muito grandes, né? Geralmente, para fazer um trabalho clínico, você tem que trabalhar com 4, 5 ou 6 grávidas. Não dá para trabalhar com grupos maiores. Mas só na área de adolescência é muito interessante fazer uma redes com elas, porque as meninas estão muito sozinhas, né, com a responsabilidade da gravidez, e elas, na maioria, estão mais perto das bonecas que da vida adulta, né? Então, eu acho importante fazer um trabalho de rede com elas. Vou deixar de compartilhar um minutinho aqui. Espera aí. Agora sim. Agora eu volto a ver vocês. Deu para entender o que falei? Ninguém me diz nada, né? Sim, deu para entender sim, Gabriel. Ah, que bom, que bom. Que bom. Então, vamos fazer uma coisa, se vocês querem, vamos começar a fazer um intercâmbio. Eu deixo mais um último vídeo para o final.
Vamos lá, a Mariana está selecionando algumas perguntas, as pessoas têm algumas dúvidas, então o doutor acha que a gente já pode ir fazendo as perguntas, então, e deixamos um último vídeo para finalizar? Perfeito. Ótimo. Então, tá joia. Então, vamos lá. Vou começar aqui com as perguntas, tá? A Luciana Demarque, ela perguntou se os estilos musicais podem influenciar futuramente na criança em termos de personalidade. Na verdade, eu acho que a personalidade é uma construção que pode ter uma influência da música que escuta a mãe, mas não precisa de ser essa música que vai se influenciar. Vou compartilhar um exemplo que eu tenho. Eu recebi uma mãe que me falou, olha, eu gostaria que meu filho, quando ele crescer, seja o pianista. Então, eu perguntei, ela estava grávida, o bebê ainda dentro do corpo dela, né? E eu perguntei para ela, e você toca o piano? Ou seja, você toca? Não, eu não toco. Então, onde vai conseguir um conservatório para bebês? Aí, você pode colocar a música, mas a música que coloque não vai convertir seu bebê em músico. Precisa de outro processo. Um processo de vincularidade com a música, de transmissão. Agora, se você toca o piano e você tem piano na casa e o bebê ele vai crescendo e vai se conectando com a música, com a paixão que você tem com a música, sem dúvida ele vai ter uma afinidade, né? Mas eu acho que é uma construção que pode ter uma influência, mas não sempre vai ser a adequada. E também temos que pensar o que acontece com a música do parceiro, né? Porque também a mãe é aquela que transmite as emoções. E ela pode gostar de um tipo de música que depois, quando o bebê nasce, o bebê não volta a ouvir, né? Então, não, eu não acho que em termos do desenvolvimento do bebê, ele vai moldear, né? O que sim eu acho é que a estimulação pré-natal com música, com esse tipo de característica, pensando num trabalho muito profundo, vai aumentar a sensibilidade do bebê. O bebê vai ser muito mais sensível, mais perceptivo, mais ativo, mais conectado com o entorno. Então, aí sim eu penso que a música pode ser uma ajuda, né? Entendi. E espero que ele tenha esclarecido a sua dúvida, Luciana, né? Para mim ficou claro. Temos uma outra pergunta aqui da Sara Soares, doutor. Na hora do parto, os estímulos musicais podem ajudar e agilizar neste processo? Olha, vou responder o seguinte: se somente fosse a música, os partos não teriam medicação, teria música, não? Eu penso que a música pode ajudar muito no processo do nascimento, mas não vai ser causa do nascimento. Você pode
criar um clima para que a mãe fique muito mais relaxada, mais conectada, mas o parto não vai depender da música. O bebê vai nascer de um jeito ou outro. Sim? A música vai ajudar no processo. E isso é que trabalhamos desde a musicoterapia, como ajudar a mulher a utilizar a música. Mas o parto não vai depender da música. Ok, obrigada pela resposta. Eu tive música no meu parto, por uma escolha minha, para me acalmar. E é muito bom. Muitas vezes eu convido as mães a escolher uma playlist que forma parte de um trabalho terapêutico, porque elas vão escolhendo os tipos de música que gostem, que relaxam. Então, porque o trabalho de parto, quem teve filhos, sabe que não que vai que como que chama quando está estornuda, não? Quando faz Gripada? quando está gripada, quando faz não é que faz o bebê e ganha o bebê, não, o bebê tem que ganhar, né? O parto não é 2 minutinhos, não, o parto é um parto, então vai precisar de um tempo para o nascimento do bebê. Vamos lá para a próxima pergunta. A Luciana Lopes pergunta como podemos utilizar os estímulos musicais de maneira segura, como, por exemplo, para a gestante dormir. A música vai poder ser utilizada como uma indução para o sono, mas não tem música que dorme. Pode ter música aburrida, não? Música que você não gosta, mas música para dormir, eu sempre pensei isso. Vocês conhecem música para dormir? É música para relaxar. Se você relaxa, consegue dormir, né? Sim. Não tem receita, né? Não tem receita, não, mesmo. O André Brandalize, o doutor conhece o André Brandalize? Eu conheço muito, manda um abraço para ele. O André, ele está perguntando e pedindo, na verdade, para o doutor falar sobre alguns erros que o doutor já cometeu na clínica. O maior erro que eu cometi foi, eu escrevi sobre isso. Tem na revista da Associação Argentina de Musicoterapia, no número 1, eu escrevi um artigo inspirado no trabalho do André, que foi um trabalho de investigação que eu pensei que tinha feito todos os passos da investigação e eu esqueci do primeiro. Então, o trabalho que eu fiz foi um trabalho de investigação com mulheres grávidas. Eu levei uma investigação para perceber se a música que as mães escutam durante o último período, o último tempo da gravidez, poderia ajudar direitinho no momento das contrações do bebê. Então, vou fazer um resumo disso. Eu acreditava que a música poderia incrementar os batimentos cardíacos do bebê no momento da contração.
Mas eu não sabia, e esse foi meu erro, que não pesquisei, que acontece naturalmente, porque o ser humano tem uma situação onde, naturalmente, os batimentos do bebê aumentam no momento das contrações, justamente por a falta de oxígeno que produz a contração. Então, eu não sabia isso. Esse foi o erro que eu cometi. E o que eu escrevi foi uma reflexão na revista que falo de os erros doem na alma dos musicoterapeutas. E eu achei muito interessante, muito importante que uma pessoa que tem muitos anos de trabalho na área do pré-natal dá para conhecer o erro que cometeu numa investigação. Eu achei muito sano para a profissão, porque eu penso que nós temos mais aprendizagem dos erros que dos acertos. Então, isso que eu aprendi com o André, uma vez que escutei assisti uma conferência dele no Congresso Mundial na Áustria. Obrigada, doutor. André Brandalize está respondida a sua pergunta. Estou chocada ao saber que o doutor também já errou nessa vida. Vamos lá. Denise Tonon pergunta: você acha que todo estímulo sonoro recebido pela mãe e pelo bebê será pertinente a ambos? Como trabalhar essa harmonia sonora para que ambos se beneficiem? Na realidade, é que você tem uma experiência acústica, uma experiência sonora, que vai fazer um impacto na mãe e o bebê. Mas também, se você está numa loja que tem um som muito forte, também tem uma interferência acústica que faz impacto na mãe e o bebê. Agora, para que essa estimulação tenha um sentido, tem que ser pensada numa situação terapêutica, onde você vai criar as condições que vão ajudar a favorecer e poder fazer uma reflexão sobre a situação. Então, quando você pensa a situação, depois que aconteceu, eu penso que é a forma que você vai incorporar essa experiência. Ok, obrigada, doutor. O Maurício está perguntando se o senhor já tratou mães que vivem em ambiente sonoro adverso, com muitos gritos, palavrões, ou em ambientes que elas mesmas provocam esse ambiente. O que o musicoterapeuta pode fazer nesses casos? Eu tenho experiências com situações de mulheres violentadas nas casas, né? No hospital, você recebe todo tipo de situações. No hospital público. É bem diferente da clínica privada, né? Quando você trabalha no hospital, o hospital está aberto para situações de todo tipo. Você tem grávidas que moram na rua, tem situações de violência, e também tem gravidez normal, né? Quando você tem uma situação com esse tipo de características, você não vai conseguir mudar a situação.
Você o que vai fazer é trabalhar com as consequências da situação. Sim. Vamos lá. Próxima pergunta. A Mara perguntou se aquela investigação que o doutor fez, que o doutor passou o vídeo com as músicas conhecidas, se foi feita a mesma investigação, porém com músicas desconhecidas. Não, eu não fiz com músicas desconhecidas, mas é uma experiência que fizemos com o Dr. Gedmonovich, com quem eu fiz o trabalho. Foram 5 anos, onde um dia na semana fazíamos 2 grávidas. Então, conseguimos fazer em todo o tempo, mais ou menos, umas 500 mulheres. Nós estávamos procurando fazer a pesquisa, mas não era uma investigação científica. Queríamos saber como que eram as respostas dos bebês ao estímulo sonoro conhecido, que nos casos foi a música, outros foi a voz dos pais, porque eu tenho feito a experiência pelo telefone, colocando o telefone no momento, com gravações também, com instrumentos ao vivo. Então, nós fizemos uma pesquisa empírica, que deu muitos resultados muito interessantes para continuar com a investigação. Mas uma coisa importante que nós fizemos é que procurávamos as respostas auditivas, não respostas sensoriais. Por enquanto, fazíamos a experiência, eu colocava os alto-falantes, sim? Mas por exemplo, se esse aqui é o alto-falante, eu não pegava no corpo, eu deixava 1 centímetro, um pouco de ar no meio, porque eu procurava a resposta auditiva. Nós chegamos a ver, no início da investigação, que a vibração, quando pegava o alto-falante, o ventre, a vibração, você podia ver no sonograma a vibração da música. Então, como que procurávamos era a resposta auditiva, deixávamos um espaço de ar entre o alto-falante e o ventre. Entendi. Obrigada, doutor. O Levi, ele tem uma pergunta para fazer para o doutor. Não é exatamente a respeito da musicoterapia, mas se o senhor puder responder. O Levi Pimenta, ele pergunta assim: para pessoas especiais, como assim, no meu caso, que eu tenho síndrome de Down, obrigada, Levi, pela sua presença aqui, viu? Uhum. Pode ter filhos ou não? Claro que pode. Essa pergunta não foi o Levi Pimenta, foi a noiva dele, que é Marina Cabral. Desculpa aí ter interrompido aí a conversa. Quem fez essa pergunta foi eu, no celular da minha mãe, que é Jaqueline Cabral. Seja bem-vinda, Jaqueline. Bem-vinda. Olha, Jaqueline Cabral é minha mãe. Sim, Jaqueline, obrigada pela sua presença. A gente só pede para você fechar o microfone para não dar eco, que ele vai responder a pergunta de vocês agora, tá? Por gentileza, só bloqueie o microfone. Não, eu estava querendo dizer que não foi o Levi que fez essa pergunta, fui eu. Entendemos. Muito obrigada pela pergunta. Você poderia me explicar essa pergunta? Sim, eu vou responder. Olha,
tudo que tenha que ser numa relação do obstétrica, eu acho o melhor consultar com o médico, que ele vai dirigir a situação, sim? Ele vai mandar fazer os estudos e vai dizer se pode, se não pode, como que é tudo isso, né? Doutor, Sim. obrigada. O senhor finalizou essa resposta? Sim. Ah, tá, obrigada. Tá. A Mônica, ela fez uma pergunta aqui no chat. Sim. Ela escreveu que ela foi mãe solo, ela é filha de musicoterapeuta, ingressou na graduação em musicoterapia e foi incentivada a cantar para ela. Eu não entendi muito bem isso aqui, Mônica. Você foi incentivada a cantar para o seu bebê ou sua mãe foi incentivada a cantar para você? Para mim não ficou muito claro isso aqui. Perto da barriga. Você, quando estava grávida. Ela cantou próximo à barriga a gestação toda e canta até hoje. Uhum. E a filha está com 4 anos e canta lindamente. Ela quer saber se isso ela pode considerar, se esse processo ela pode considerar como música, como terapia ou como musicoterapia, uma vez que foi ela que cantou? Olha, para falar de musicoterapia, tem que ter um musicoterapeuta que faça a musicoterapia. Isso é bem claro. A experiência musical que você fez, sem dúvida, tem um impacto na filha que faz que ela cante, que ela cante e que tenha linda voz. Se você tem linda voz e o bebê recebe uma boa entonação, porque tem mais que cantam, mas não cantam bem, né? Então, o bebê, ele recebe música uma voz que está desafinada, né? Então, mas se você tem estudos eruditos de canto, se você canta lindo, sem dúvida vai ter um impacto na filha. E a filha vai ter ouvido musical, porque o ouvido musical é uma coisa que se desenvolve. Tem muito poucas pessoas que têm, desde sua natureza, desde sua experiência de vida, da biologia, a audição ótima, mas é uma construção, né? Então, ajuda muito cantar, e cantar lindo ajuda mais também. Sim. A Marta Negreiros fez uma pergunta. Boa noite, Marta. Obrigado pela sua presença aqui também. Ela está parabenizando o doutor Gabriel pela palestra e gostaria de saber em que idade gestacional, tinham os bebês que o doutor fez a pesquisa empírica? Na idade, eles foram... Por isso que eu falei, Marta, um beijo para você, que hace muito que a gente não se vê. Os bebês, nós fizemos desde a semana 18, 19, que já tinha respostas, até a semana 32, 33. Por isso que, no começo, no início, foi um trabalho empírico, porque experimentávamos em diferentes semanas, mas o melhor momento para fazer esse tipo de pesquisa é a semana 29, mais ou menos 28, 29, que o bebê tem boa audição e ainda não virou com a cabeça para baixo. Então, você tem mais possibilidades de ver as respostas que o bebê faz com a música, com o estímulo musical. Ok, doutor, muito obrigada por todas as respostas. Nós vamos encerrar as perguntas agora no chat e o doutor pode encaminhar para a finalização. Tá, eu gostaria de compartilhar uma reflexão que eu tenho sobre o trabalho
na teleassistência e o que a pandemia deixou para a musicoterapia pré-natal. É muito, muito interessante e eu achei muito importante porque a musicoterapia na área pré-natal teve um presente com a pandemia. Eu sempre trabalhei, sempre, até o momento do nascimento do bebê. Quando o bebê nasceu, eu deixei de trabalhar com a mãe. Por quê? Porque ela estava com o bebê, ela não saía da casa, se fazia muito calor, porque fazia muito calor, se fazia muito frio, porque fazia muito frio, sempre tinha uma excusa para não assistir, e não conseguia continuar somente naqueles casos que o bebê tinha acontecido alguma situação, ou tinha deficiência, ou o bebê nascia prematuro. Agora, na teleassistência, você continua trabalhando. Eu já tenho atendimento de mães e bebês, com bebês de 1 mês, 2 meses, 3 meses e 4 meses, que continuaram na pandemia e continuaram assistindo às sessões de musicoterapia online. E eu penso e acredito que a teleassistência, esse tipo de atendimento, chegou para ficar. Eu penso, eu estou convencido que na área pré-natal é uma área que os musicoterapeutas vamos ter que trabalhar no futuro, porque as possibilidades de atendimento que ganhamos com a pandemia são muitas, muitas. Eu estou trabalhando com grávidas de México, de França, da Espanha. Estou fazendo atendimento de pessoas que não moram na mesma cidade que eu. Então, eu acho muito, muito importante o trabalho que nós podemos fazer agora com as grávidas e com os bebês, né? Por favor. Sim. Eu que perguntei para o senhor a respeito dessa experiência que o senhor não fez com as músicas desconhecidas. Sim. O senhor não acha que talvez também com a música, se o senhor estava procurando o estímulo, se haveria algum estímulo, alguma resposta, né, à música, mas com a música também, que não fosse uma música conhecida, provavelmente também ele teria reagido. Olha, como saber isso se não foi feito com a música desconhecida? Eu queria fazer, eu precisava de me assegurar que a música seja conhecida. No protocolo que fizemos, tínhamos 4 sessões antes da experiência da sonografia. Então, se lembra quando eu falei dos procedimentos de musicoterapia pré-natal? O primeiro era o RAMI, a relaxação através do movimento, com a mesma música que eu sabia que a mãe fazia o relaxamento, porque fazia comigo nas sessões, foi a música que utilizamos. Quando fizemos a proposta de utilizar outras músicas, não tivemos a mesma resposta. Nós fizemos a experiência com algumas músicas que não sejam conhecidas, mas achamos mais importante para nós o que tínhamos na cabeça, né? Procurando, era isso. Se hoje tivéssemos que fazer uma nova investigação, sem dúvida, faríamos grupo control, seria outro tipo de
de intervenção. Entendi. Não, era exatamente isso que eu queria entender, né? Mas é porque naquele momento você não tinha essa condição, vamos dizer assim. Não, não tinha, não. Imagina que não tínhamos experiências prévias, não, era muito, muito difícil achar trabalhos que não estavam feitos. Não? Não, é porque assim, é importante que a gente consiga hoje, né, realizar essas com mais rigor, né, científico, para poder ter uma credibilidade, né? Sem maior, dúvida. que é um campo ainda muito novo, né, de qualquer maneira, né? A musicoterapia intrauterina, né? Uhum. Tá bom. Agradecemos mais uma vez pelas respostas. O senhor pode ir encaminhando para a finalização, tá? Que o nosso tempo está se esgotando, infelizmente. Obrigada, de qualquer maneira, foi muito bom. Não, por favor. Não, somente estou procurando para fechar com o vídeo. Só um minutinho, vou fechar com o vídeo. Enquanto o senhor coloca o vídeo, então, para finalizarmos, eu gostaria... Pode falar, eu vou colocar o vídeo, estou procurando aqui. Tá bom, então quando o senhor procura, eu vou fazer o meu fechamento aqui, tá? Mais uma vez, estamos agradecendo em nome da Associação de Musicoterapia do Paraná e da Universidade também, da Unespar, a presença de todas as pessoas que estiveram aqui conosco. Nós tivemos uma média de 85 pessoas, um número muito bom. Somos muito gratos a isso. Muito obrigado ao Dr. Gabriel por ter aceitado esse convite, por ter aceito esse convite, por estar aqui conosco nessa noite. Para nós foi uma honra e um presente, né, no dia do musicoterapeuta. E gostaria também de falar rapidamente sobre o nosso fórum, né, que será o 21º Fórum Paranaense de Musicoterapia, que esse ano também será online, né, devido a todo esse momento que nós estamos passando, e será no dia 26/9, agora de setembro, tendo como tema métodos, técnicas e abordagens em musicoterapia, com a presença da doutora Lia Rejane Barcelos, da musicoterapeuta e mestre Luiziana Passarini, da doutora Marina Freire e também da doutora Tereza Raquel de Melo Alcântara Silva. Se vocês entrarem em nosso site, amtpr.com.br, vocês conseguem entrar no link e fazer a inscrição pelo Simpla. Neste ano serão valores simbólicos, não será o mesmo valor de todos os outros anos, então está muito acessível. Estamos com pouquíssimas vagas restantes. Então, se vocês têm interesse em participar do nosso fórum, entrem no nosso site e façam suas inscrições, tá bom? Então, desta maneira, eu encerro a minha fala, agradecendo a todos e passando novamente agora para o Dr. Gabriel encerrar. Ok. Vamos aí. Vou compartilhar este vídeo. São esse aqui. E mais esse aqui. Agora sim.
Bom, muito obrigado pela atenção. Uma gratidão de coração de aqui da Argentina. Mando um grande abraço assim para todos vocês celebrando essa semana. E um prazer, na verdade, um prazer mesmo. E para todos aqueles que gostem da temática, queria compartilhar que o livro de musicoterapia pré-natal está em português, sim? Você pode procurar pela Amazon, vai conseguir com o meu nome ou coloca musicoterapia pré-natal e o livro está à venda no site da Amazon. Então, para aquele que queira mergulhar na área, pode ficar à vontade de me contactar, né? Não tem problema nas redes sociais e tudo. Muito obrigada, Gabriel. Excelente palestra. Obrigado. Muito obrigado. Tirou foto? Coloquem as câmeras. Isso. Agora eu tirei durante a palestra, mas vamos pedir para que todos abram para a gente tirar a foto final. Esqueci desse detalhe, me perdoa. Era para todo mundo abrir as câmeras agora para a gente fazer uma foto. E, Mariana, você explique para o pessoal que eles estão perguntando onde que vai ter disponível gravado para quem não conseguiu assistir ou para quem perdeu metade da fala do doutor. Nas páginas do curso. A gente tem a página no YouTube, que é Musicoterapia FAP, ou Bacharelado em Musicoterapia Curitiba, vocês encontram. No Facebook, com o mesmo nome, no Instagram, Musicoterapia FAP, tá? Ok, obrigada. Sorriso para a foto. Isso. Ótimo. Todas as gravações que foram autorizadas, tá? Pelos palestrantes serão disponibilizadas nos nossos canais. Parabéns a todos os musicoterapeutas, felicidades, né, por esse dia 15 de setembro. E obrigada pelo presente, doutor Gabriel. Obrigado a você. Parabéns para todos.